procedência. Então, ainda conforme a questão acima proposta, qual o entendimento do senhor de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais? E, partindo do seu entendimento, o que seria feito pelo senhor para atingir este objetivo? Mas, bem, eu disse na primeira pergunta que uma prensa de cerâmica ela empregava 11 pessoas. Então, uma cerâmica aqui em Monte Carmelo, só para exemplificar, uma cerâmica que tinha 20 prensas, então ela empregava 220 pessoas. Esses 220 empregos desapareceram. Se esses 220 empregos desapareceram, significa que o capitalista deixou de pagar 220 pessoas. Então ele ficou mais rico 220 pessoas, 220 salários, 220 direitos. Nós somos o único partido do Brasil que estamos defendendo que a carga horária seja reduzida para 36 horas. Porque se o trabalhador trabalha 44 e a carga for reduzida para 36, milhões de empregos serão gerados no Brasil. Então esse é o primeiro projeto que nós estamos colocando aí de forma tranquila. O segundo ponto é convidar os ricos a pagarem mais impostos. Mas paga-se muito imposto no Brasil? Paga sim, mas o empresário, quando ele vende uma camisa, quando ele vende um pão, quando ele vende um arroz, o imposto que ele paga é repassado ao consumidor. Nós temos um imposto na Constituição Federal, que é o IGF, o Imposto sobre as Grandes Fortunas. O governo Lula não teve coragem de implementar, a presidenta Dilma também não teve. E nós temos um Brasil onde nós temos a maior desigualdade social. Então, nós temos que taxar as grandes fortunas. É outra proposta do nosso governo. Para Monte Carmelo, o que nós precisamos fazer é aumentar o IPTU para os grandes empresários. Você imagina que Monte Carmelo tem um prédio. Eu estive visitando as cidades vizinhas aqui, Araguari, Patrocínio. Nós somos a única cidade que tem um prédio. Né? Então você vê como que o capital está acumulado na mão de pouquíssimas pessoas aqui. Né? E de mais ou menos uns 10 anos para cá, nós tivemos 2 condomínios. Construção de 2 condomínios. Então os ricos se isolam e cada vez mais a pobreza é afastada, como eu coloquei. Depois de passos, então nós temos que taxar essas fortunas. Isso é fazer uma divisão social. Isso é fazer uma construção social. Desculpe, divisão social é uma construção social. Tirar dos ricos e fazer com que os trabalhadores tenham condição de se sustentar. Antes de ontem, a presidente Dilma vetou, estava um projeto no Congresso que foi aprovado, para que todos os produtos da cesta básica, café, arroz, feijão, todos, óleo, sofresse um desconto de 30% dos impostos. E haver isenção, a presidente vetou. Né? Então você vê, é um governo que faz um programa social na televisão, mas que esconde com a outra mão. No nosso governo vai ser justamente o contrário. Nós vamos pegar os serviços que estão aí, né? Os trabalhadores serão isentados e os grandes sobretaxados. Certo. Tudo bem. Mais alguma coisa a completar sobre a quarta? Não, é basicamente isso, porque veja bem, quando você faz a gestão, na verdade, o governo, ele se apresenta pela gestão que ele faz da administração. Né? Então, se você dá prioridade para quem trabalha ter a isenção dos custos da sua vida, automaticamente você está gerando igualdade social. Quando você não faz isso, você gera desigualdade. Por exemplo, quando você constrói um bairro, igual São Sebastião, que o trabalhador tem que gastar 40 minutos para chegar no seu local de trabalho, você está tirando 40 minutos daquela pessoa para estudo, para a vida, para ficar com os filhos, né? E favorecendo a classe dominante. Então a gente tem essa questão bem tranquila, né? Trabalhar a questão sobretaxar os ricos. Nós vamos convidar os ricos a participar do nosso governo, pagando mais impostos, reduzindo a carga horária dos trabalhadores, e isso de forma bem tranquila. E é justamente por isso que os empresários não financiam a nossa campanha. Mesmo que eles quisessem, a gente não aceitaria. Certo, tudo bem. Então, agora aqui então, novamente aqui outra pergunta, 5. Quais são as suas propostas concretas para a educação em Monte Carmelo? Veja bem, nós tivemos uma greve em 2010, em 2012 tivemos uma greve de 112 dias no estado, né? E os professores da rede municipal estão todos oprimidos.
oprimidos, perseguidos, ameaçados pelo governo que aí está. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer no município é abrir concurso público, porque a Constituição é clara: investidura em cargo público é só através de concurso de provas e títulos. Então, para adentrar a escola de Monte Carmelo, os professores estarão habilitados, formados, e os funcionários também. Um concurso transparente, que dê condição de toda a sociedade participar, né? Que tenha lisura, que atenda a todos. O segundo passo é a construção de escolas. Veja, o Monte Carmelo não constrói escola tem 15 anos, né? Está quase 20 anos aí que nós estamos sem ter uma escola construída. Nós tivemos aí agora, na Escola Estadual Melo Viana, o município entrou na escola com as crianças pequeninas, a escola não estava preparada, não tinha vaso sanitário do tamanho das crianças, a cantina não suportava a estrutura que chegou lá. Então nós temos que construir escolas para atender essa demanda. O município, ele, de forma equivocada, ele acabou municipalizando o ensino de quinta e oitava. Nós temos aí agora escolas de quinta e oitava no município. Ele assumiu, trouxe do Estado essa responsabilidade para si. Eu acho que se o governo municipal tivesse deixado as escolas de quinta e oitava série com o Estado e investido maciçamente nas creches para as mães de família e na estruturação, a sociedade de Monte Carmelo hoje estava melhor atendida. Mas já que a escola está no município, a gente precisa valorizar esses professores hoje. Organizar o salário, eleição direta para diretor, porque criou-se, depois de muita reivindicação dos servidores, eleição direta para diretor. Só que, até a última notícia que eu tive, se o diretor fosse eleito, ele teria, ao tomar posse, ele teria o salário reduzido, ganharia menos que professor, né? Então isso aí é uma medida também que precisa ser organizada. E o município está devendo dos professores, né? Já perdeu aqui um processo em Monte Carmelo, recorreu para Belo Horizonte, está devendo os professores, só negou um aumento salarial, o prefeito deu o aumento na lei, não quis pagar, os professores foram à justiça e ganharam esse processo. Então nós vamos estar pagando isso aí, resolvendo essas questões, né? E criar um projeto político-pedagógico para as escolas municipais que atenda a cultura e as tradições também da cidade, né? Fazendo o intercâmbio com as escolas estaduais e desenvolvendo a parte da cultura, que nós achamos que Monte Carmelo tem que ter teatro, Monte Carmelo tem que ter cinema, que a gente não pode tratar o esporte da forma que está sendo feita, né? Hoje, para os meninos jogarem lá na quadra do bairro do Carmes, tem que pagar R$15 a hora. Então, que cidade do esporte é essa? Né? Então nós vamos acabar com isso, essa desigualdade que está, vamos, além de construir escolas, equipá-las de forma que atenda a juventude. E nós precisamos tirar as crianças das ruas. Muita gente defende que o menor trabalha, né? Diz, se o menor não trabalhar, ele vai mexer com droga. Na verdade, isso é um discurso falso, porque o menor, ele não tem que trabalhar. O menor, ele tem que estudar e ser feliz. Então nós entendemos o seguinte: quem usa o discurso que o menor tem que trabalhar, acaba usando o menor para substituir o adulto. Então você encontra o menor hoje embalando mercadoria nos supermercados, né? O menor, aquilo ali não tem um adulto, a pessoa tinha que estar ali ganhando um salário mínimo por mês, carteira assinada, no mínimo, salário mínimo a gente fala exemplificativamente, porque o salário mínimo é uma quantia muito pequena. E o jovem poderia trabalhar somente como aprendiz, adquirindo uma profissão, estudaria de manhã, à tarde, teria estaria. Então é o projeto que a gente tem de estar ajudando essa juventude. E criando aqui em Monte Carmelo escolas pré-vestibulares gratuitas para que os filhos de trabalhadores tenham condições de concorrer, né, de forma mais justa às vagas da Universidade Federal. Não adianta a gente ter o campus da UFA e as pessoas ficarem prejudicadas, né? Então essas seriam algumas medidas. Nós também somos o único candidato que estamos falando que vamos pagar o piso nacional de educação. Foi por isso que teve a greve de 112 dias no ano passado, né? Já foi aprovada a lei federal, né? Nós temos que pagar o piso para o professor. E foi aprovada a segunda lei, pelo julgamento, inclusive no Supremo, que os professores têm direito a ficarem 1/3 da carga horária fora da sala de aula para elaborarem seus materiais pedagógicos, para fazerem os estudos necessários, né? Então o nosso governo vai estar respeitando isso daí também. Agora aqui para a sexta, já aproveitando o gancho do intuito da quinta,
vou te perguntar aqui agora quais são as propostas concretas que o senhor candidato tem referentes à saúde no nosso município. Pois é, a saúde ela é uma questão que, como eu disse, ela traz problemas que não são resolvidos tanto pelo governo federal como o governo estadual. Primeiramente, pela lei, o governo estadual tem que aplicar 12% na saúde. Isso não tem sido feito pelo governador Anastasia, né? A presidente Dilma pagou de juros da dívida no último ano 365 bilhões de dólares. Foi um dinheiro que foi tirado de todas as verbas sociais, né, e para investir pelos banqueiros. Isso prejudica de forma agressiva todas as áreas sociais, saúde, educação e tal. Mas o que é que nós vamos fazer de concreto? Primeiramente, nós vamos disponibilizar para a população, nós estamos falando que são 10 ambulâncias, porque Monte Carmelo é uma cidade pequena. Então, você tem condições de atender o cidadão em casa. Nós temos uma cidade que é uma cidade de 50 mil habitantes, né? De carro, você gasta de qualquer lugar da cidade até o pronto-socorro 10 minutos. O que é feito hoje? O cidadão vai fazer uma consulta no bairro Santa Rita, aí eles falam, não, a gestante é no Triângulo. Você só tem que ir lá para o bairro Triângulo, porque lá está fazendo a triagem, entendeu? Então hoje a administração municipal, ela joga o cidadão de um bairro para o outro, né? E isso tem prejudicado, nós vamos acabar com isso. O nosso pronto-socorro não é um pronto-socorro, é um pronto atendimento, porque tem a lei que rege o pronto-socorro. O pronto-socorro tem que ter um cardiologista, ele tem para atender os problemas graves de coração, ele tem que ter um ginecologista obstetra para atender gestantes, ele tem que ter um pediatra, ele tem que ter um ortopedista, obviamente, porque as fraturas é a grande demanda, né? São a grande demanda do sistema médico, e tem que ter um neurologista, né? Não tem cabimento da pessoa chegar no pronto-socorro com um aneurisma cerebral e ser atendido pelo pediatra. Né? Eu gosto de citar de forma triste, né, o que aconteceu com minha mãe, que ficou aqui em Monte Carmelo com derrame cerebral 4 dias e só foi descoberto quando chegou na medicina em Uberlândia, né? Então é uma coisa assim que a população acaba morrendo e na prática isso não funciona. Nós estamos vendo aí agora o deputado falando que vai trazer um hospital regional para Monte Carmelo, etc. Nós estamos desejando que venha, porque infelizmente essas promessas aparecem em período de eleição e depois não são concretizadas. É necessário sim que exista em Monte Carmelo um hospital que atenda a população. Nós vamos fazer concursos para contratar mais médicos, enfermeiros, né? E vamos fazer a gestão do sistema de saúde criando no próprio pronto-socorro uma farmácia. Porque hoje a pessoa tem que sair do pronto-socorro, atravessar aqui para ver se encontra remédio, né? Então nós vamos estar fazendo essa gestão de forma inteligente e dando um combate incisivo nessas demandas, buscando o cidadão em casa, acompanhando. Agora, a questão da saúde, ela tem que ser tratada de forma preventiva. Se a gente não melhora o nível salarial da cidade, a alimentação das pessoas, as pessoas adoecem mais, né? As pessoas, a questão já está provada, a questão da emotividade, da emoção, do sentimento individual da pessoa. Se a pessoa se sente infeliz, ela fica mais propensa a doenças. Então isso tudo tem que fazer essa gestão preventiva. E finalmente, nós precisamos transparência na saúde. Nós ficamos aqui em Monte Carmelo durante um bom período sendo atendidos só por estagiários de Uberlândia. Nada contra o sistema de estagiário. Os estagiários são bem-vindos, precisam fazer o trabalho de estágio, de iniciação, mas nós precisamos ter os profissionais que respondam por eles, né? Porque com vida não se brinca. E finalmente desvendar, de proposta concreta, desvendar a questão das UTIs, né? Que estão aí enferrujando há mais de 10 anos, a população está pagando por isso e não funciona. O hospital que o prefeito disse que está fazendo não acaba, não tem prestação de contas, então nós vamos partir para a organização da saúde desses pontos. Então, dando continuidade à nossa entrevista, gostaria de lembrar da sociedade carmelitana que o intuito dessas nossas entrevistas é nos aproximar vocês, nós, a sociedade de Monte Carmelo, dos candidatos a prefeito. Estamos buscando isso com afinco, apesar de alguns percalços, de algumas dificuldades, e temos conseguido na medida do possível. Então, agradecemos, já... É um prazer.
candidato está falando com a gente. E vamos dar continuidade à nossa entrevista com a sexta questão.